A partir de agora, na Santana FM, Momento Vida Leve e Saudável, com a apresentação da especialista em análise corporal e comportamental, Lourdes Maria, porque você merece ser feliz. Bom dia, você ouvinte da Rádio Santana, nossa rádio católica 89.7, aqui de Ponta Grossa, Paraná. E você sabe que eu catei alguém lá no corredor. Quando eu vim para Ponta Grossa, eu estava na igreja Sabará, depois a gente mudou de casa e eu fui parar lá na São Sebastião. E lá eu conheci o Padre Sandro. Eu estava falando com ele agora há pouco, que às vezes a homilia era assim, é pra você a homilia. E era muito legal. E agora eu ia lá dar um abraço nele rapidinho, falei, quer vir no meu programa? Prontas, aqui chegou. E hoje nós vamos falar sobre você, mulher, sobre mim, sobre as mulheres. E nada melhor do que uma pessoa que lida muito com esse feminino, com os cuidados como semblante na igreja. Outro dia eu estava comentando, padre, que nós somos tão instrumentos, que às vezes a gente não tem noção do quanto é instrumento. Bom dia, padre! Bom dia, os queridos ouvintes da Rádio Santana. Uma satisfação estar aqui faz, eu acho que quase 4 anos que não tenho participação aqui, né? Sempre é uma alegria poder estar juntos, participando dos momentos, das reflexões, dos pensamentos da igreja e da nossa caminhada como sociedade. Então, onde é que o senhor está nesse momento como padre? Então, eu estou atuando como administrador paroquial da paróquia São Pedro de São Paulo, na cidade de Telêmaco Borba. Dia 13, completo 4 anos de paroquiato. Ou seja, encontrar o Padre Sandro nesse momento e ainda ter ele aqui com toda a minha honra no meu programa, então é divino também, né? Vamos lá. Você nunca é sempre a providência, né, filho? Deus providencia. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o Dia Internacional da Mulher, que vai ser neste 8 domingo que vem. Essa mulher que, na verdade, o homem todo dia por nós mulheres deveria ser alguém desafiado por nós, e que esse homem fosse todo dia um homem que valorizasse a gente como mulher e que os dois juntos como seres humanos cuidassem dessas crianças como filhos deles, mas também filhos de Deus, porque os filhos na nossa vida são uma passagem, né? É muito rápido isso. Fala um pouquinho sobre essa vida, essa mulher, esse homem, essas criaturas de Deus. Veja, filho de Deus, o pessoal sempre fica meio nervoso quando eu falo isso, né? Mas quando tem uma data como essa, dia 8 de março, tudo mais, dedicado às mulheres, eu fico um pouco indignado. Mas por quê, padre? Porque mostra que algo não tá legal, né? Porque se a gente tem que falar um dia das mulheres, quer dizer que elas estão sendo oprimidas, elas estão sendo maltratadas, elas estão sendo banalizadas, um monte de coisa, né? Então a gente tem que fazer uma data para tentar realçar não só a sociedade, mas infelizmente devido a tantas circunstâncias de vida, a autoestima de muitas mulheres também, que devido ao seu sofrimento nem consegue se enxergar como gente ainda hoje, né? Então nós pegamos, e nós que trabalhamos com pessoas, seja qual área for, e claro, o padre não foge da área espiritual, da área psíquica, tudo mais, né, sentimental, a gente às vezes pega o ser humano muito machucado mesmo. Então a primeira cura não é externa, a primeira cura é tentar fazer com que a pessoa se enxergue novamente como pessoa, como gente. É incrível, não estou falando mal de vocês, viu, mulherada? Eu tenho 3 irmãs, uma já está no céu, tenho mais a mãezinha também, já está no céu, tem um monte de sobrinhas. Mas assim, né, filhas de Deus, pare de se sentir culpada de tudo que acontece. Minha mãe só parece assim que a mulher tem, não todas, claro, né? Mas assim, eu acho que a sociedade, e nós homens, talvez muitos de nós sejamos culpados disso, né? A culpa, né? Tudo que acontece parece que é a mulher. E aí tudo a pessoa acaba aceitando, né? Sim. E daí devido a isso carrega um peso que não é dela. Por isso que ele sofre tanto, né? Sim. Eu sou formada em psicologia, mas eu atuo como analista corporal. Então eu pego muitas famílias, padres, o homem e a mulher, eles estão muito machucados, muito machucados. A minha tristeza está num ponto X, que normalmente, padre, essas pessoas, elas vêm para o consultório quando elas já se machucaram muito, um já falou muita coisa desagradável para o outro, né? Então eu sempre digo assim, por que as pessoas só procuram ajuda quando elas estão doentes? Se mais de 90% das doenças vêm a partir
desse descuido, desse sistema de que você não está feliz, e aí a não felicidade vai te colocando nesse lugar de tristeza, ansiedade, depressão e te leva à doença. Então, a tristeza está onde? Para mim, por exemplo, como terapeuta, de procurar esse lugar só quando já se machucaram muito. É triste, né? Porque a ferida já está bem maior daí, né? Agora veja, eu assim, no trabalho com os casais, mesmo as reflexões que são realizadas, né? Eu procuro servir para o casal, vejo vocês como namorados, lá no princípio, né? Olha como era bonita a relação de vocês. Quanto desafio cada um, o homem, o rapaz, a moça, né? Teve que superar para chegar até o casamento. Quantos sonhos vocês tiveram juntos, assim, né? Puxa vida, a história de cada um é maravilhosa, cada casal, né? Mas o que acontece? Que daí parece que depois estão casados, parece que há um fechamento. Aquilo que a senhora falou, né? Quer dizer, se eu falei alguma coisa, talvez nem foi por maldade, mas foi alguma coisa que atingiu e feriu o outro. Por que ao anoitecer lá, vamos conversar um pouquinho antes de rezar? Sim, e aí há uma mútua ajuda, né? Porque nós não temos aquele sentido das bruxas antigamente, bola de cristal, não sei o que, né? Nós não temos bola de cristal. Então a relação tem que ser muito aberta nesse sentido, muito franca, né? Olha, que bom que você deu esse passo hoje, achei maravilhoso para você, para nossa família. Olha, se escorregou o que não foi legal, viu? Não gostei. Pronto, tá resolvido. Tá resolvido. Mas o que eu vejo muito, padre, é o seguinte... as pessoas, os casais, eles não estão preparados para fazer uma conversa. Eles, em vez de fazer uma conversa, eles fazem muitos... a gente poderia banalizar um pouco, parece criança. Eles fazem uma discussão de criança, onde não tem limite, o respeito parece-me que desanda, e cada um quer ter razão, né? Então, e aí quando o senhor fala, à noite a gente pega e vai rezar, aquela coitada oração nem sempre aparece. nem. Mas veja só, né? Tem que parar de ser birrento. Isso aí. A senhora usou outro muito legal, né? O ser criança. Gente, todos nós temos um pouco de criança em nós mesmos, né? Mas assim, na conversa nós somos adultos hoje. Então a gente tem que entender que quando a gente está conversando não é um ataque. Não é assim um denegrir a imagem do outro. Afinal de contas, nós quem vive em família, né? Não quer o bem da família? Claro que quer. É o sonho. Pergunte pro filho, pra filha, pro esposo, pra esposa. Tudo bem, quero que minha casa seja um lar de paz. É igreja doméstica. Ótimo. Mas quem vai construir isso? Quem está ali dentro, quem vive ali. Não somos de fora. É quem está ali, né? Então, querida filha de Deus, veja só, coragem, lute pela tua família, lute por quem você é. E ao mesmo tempo, né, saiba que você o ser humano, cada um, não é como seja mais ou menos que o outro, né? Mas você tem uma sensibilidade maior que o homem não tem, na normalidade, sabe? Então você tem uma percepção maior que o homem não tem, por isso que você casa pra lapidar o bonitão do teu lado, sabe? O bicho é meio bruto mesmo. Então assim, tem certas coisas que você percebe, que você fica assim indignada, com certa injuriada, mas ele nem notou. Então não adianta mandar recadinho assim, bater porta, fazer bico e tudo mais. Ele não tá entendendo. Então tem que ser claro, não gostei disso, viu, bonitão? Aí o senhor entrou exatamente no trabalho que eu faço, porque eu pego algumas pessoas e nós temos os traços de personalidade, né? Que são os nossos funcionamentos e que tem a ver com a nossa vida. E aí às vezes eu pego alguns casais e quando eu pego aquele que tem aquela personalidade que você tá falando meio grosso, meio isso, aquilo... Bruto! Quando eles percebem, padre, que eles agem assim e que na verdade nem queriam agir assim, nem queriam ser, eu pego casais que, nossa, chega a arrepiar assim, mas eu pego casais às vezes que estão lá no ultimato e eles começam a entender a vida. Se eu vejo que eles têm uma religiosidade, eu vou juntando a religiosidade. Se eu vejo que se eu entrar na religiosidade eles vão desacatar muito, então eu vou pelo que eles são, né? E outra coisa que eu sempre falo para os casais, que nem o senhor falou, lá no início, os casais namoram, são felizes, o meu amorzinho, isso, aquilo. Como eu, dentro do meu trabalho, falo sempre para os casais, o seu casamento começou hoje de manhã e termina hoje à noite, porque amanhã cedo você tem que lutar de novo, até amanhã à noite. Ele termina, amanhã cedo você tem que lutar de novo até amanhã à noite. E sempre assim, porque o que eu vejo nos casais, padre, eles casam e entram na rotina. Porque o casamento não termina todo dia para começar um bom casamento no outro dia.
para começar um bom casamento no outro dia, sabe? Aquela sensação do emocional, o casamento como um religioso, como uma religioso ou dentro dentro judicial, ele é feito lá. Mas dentro da nossa vida como casal, eu começo meu casamento hoje de manhã até hoje à noite, tenho que fazer tudo para estar bem. Amanhã começa de novo, eu tenho que fazer tudo a partir de amanhã até amanhã à noite para estar bem. Depois da manhã começa de novo. Então eu trabalho muito isso no ser humano. Filha, eu gosto sim da analogia, né? A nossa vida, a nossa vocação, no caso das famílias, né? É um livro. É um livro. Cada dia o que é? Uma página. É uma página. Assim, agora pegando o exemplo da igreja, né? Nós, por exemplo, temos muitas festas, muitas solenidades, coisa bonita, e a gente tenta se parecer assim, a melhor forma possível, quer dizer, a perfeição, tentar a perfeição. A ideia é sempre essa, né? Mas minha nossa senhora, nos bastidores, né? Como acontece correria, como acontece assim, né? Um briga com o outro porque queria que saísse assim. Se a gente pudesse escrever um livro dos bastidores, pra gente ver, né, a quantia que é uma luta ali para que a coisa seja perfeita. Queridos casais, vejo, isso também serve para a família, ao que aparece, mas nos bastidores, sabe, tem aquelas coisinhas, né, legais e as não tão legais também. De vez em quando é importante dar uma olhada para isso, viu? Porque essas pequenas coisas também ajudam a crescer, ajudam a entender a nós e aquele que está do nosso lado. Sim, e inclusive aquelas pequenas encrenquinhas, elas são aquele foguinho, aquela fogueira, para que o fogo aumente. Exato. Né? Vamos lá como um todo, assim, né? Nós vamos agora, eu quero só falar um pouquinho, você, Rádio 20, que está ouvindo, eu, assim, hoje estou ocupada ali, assim, por obra do divino, né? Mas eu estou gostando muito dele falar a respeito da família, e você, mulher, que no domingo que vem vai ser o Dia Internacional da Mulher, e como que ele falou, estamos numa posição tão desagradável que precisamos um dia desses, não precisávamos disso. Se você quer entrar em contato comigo, 42999920018. E veja, a terapia é um desses meios para você voltar de novo à dignidade, para você voltar de novo a ser esse filho, essa filha de Deus, né? Às vezes a gente precisa dessa ajuda. Às vezes a pessoa diz assim, eu não vou tomar um remédio X, porque tem efeitos colaterais. Mas se esses efeitos colaterais forem menores do que o estado que você está, então vamos pelos defeitos colaterais e não olhar e estar melhor de saúde. Né? O casamento às vezes também precisa de ajuda. Com precisa certeza. de ajuda. Precisa ser alimentado, né? Precisa ser alimentado. Nós, a saudação hoje do padre... Esqueceu o nome, né? Esqueci o nome. Quantos mil anos no purgatório? Padre Sandro Maciel Cândido Ferreira. Já genérico, né? Mas o original sou eu. Tenho certeza absoluta que você está feliz ouvindo o Padre Sandro aqui, que foi pego assim ali no corredor da rádio e vindo para cá. Meu programa era um, agora é outro, né? Padre, fala um pouquinho para esses homens que realmente estão maltratando um pouco mais essas mulheres, porque nós vemos hoje, inclusive o feminicídio, como está horrível, como está sendo maltratado tudo. Claro, nós mulheres às vezes também nos exigimos, nós nos alteramos, a gente tem que se colocar nesse lugar também. Muitas mulheres se alteram e acham que tem razão e acham que podem, às vezes, com o cara. Não, temos que ter limite. O que você faria para essas pessoas? Que pergunta! Veja, assim, falando um pouquinho isso no geral, né? É tão triste, tantas notícias, feminicídio, violência contra a mulher, delegacia de mulher, quer dizer, tudo isso, né? Em outras palavras, é um pedido de socorro, alguma coisa não está legal. E eu, assim, já acompanhei muita coisa na minha vida, e a senhora entende, o padre, a senhora também, na questão da psicologia também, né, participa muito dessa realidade, né? Quanto a gente vê o sofrimento das pessoas e tudo mais, né? Agora, aquela situação da freira lá de Ivaí, o que é aquilo? O que é aquilo? Sabe, aquilo me deixou assim, realmente... da espiritualidade também. Me deixou em um choque, assim, numa certa crise, assim, como é que pode, né? Falta compreensão. O que o ser humano virou? E o pior de tudo, né? Eu devo ficar mais louco ainda, né? Eu tenho que me aposentar, viu? Porque esses poucos dias atrás, se eu falo assim, orelha, do que nós lembramos? Do cachorro orelha, né? Eu acho que lá em Santa Catarina.
coitadinho do bichinho, né? Aconteceu tudo maldade com ele e tudo mais. Mas foi notícia nacional. Todos nós somos. Eu não sou orelha, né? Porque eu não sou cachorro, né? Mas aqui todos nós, até em Ponta Grossa, Parque do Lariz, nós somos orelha, Ave Maria, né? Mas assim, aí acontece isso com o ser humano, nós já colocamos um patamar abaixo. Muito Então mais. quer dizer, o bicho vale mais. Nós temos que recuperar nossa dignidade enquanto ser humano. Porque nós temos a função de cuidar dos bichos. Mas cada um no seu devido patamar, né? Agora vejam, queridas filhas, né? Eu costumo falar para os meus paroquianos que a mulherada hoje está mais braba do que os homens. No meu tempo de infância, a mãe dizia assim, ó, vou contar pro teu pai o que você está fazendo. Nossa, tudo ruim, né? Agora, hoje em dia, o que a criançada faz? O homem diz, vou contar pra tua mãe, viu? Então, vocês são nervosas, calma, sosseguem, né? Talvez seja justamente pela essa agitação do mundo que cada vez mais tem aquele peso e fardo nas costas de vocês. Agora, assim, é muito importante o ser humano homem reconhecer o valor do ser humano mulher. Acredito que nós estamos, né, 2000 anos, arredondando as datas, né, da nossa fé cristã. E com Jesus, isso foi recuperado. É tão bonito quando ele chama a sua mãe de mulher. O que é isso? É denigrir mais mãe? Não, não. É recuperar o ser humano mulher. Que desde a história de Adão e Eva, né? Nossa Senhora, né? Então hoje, queridas, é muito importante você se aceitar. Você se valorizar. Você saber reconhecer tantas e tantas qualidades que você tem em tua autoestima. É fundamental isso. E claro, diante dessa verdade de você mesma, você também vê pontos bem concretos a serem melhorados. Isso é o ser humano. Você, ser humano homem, veja só, a nossa função, é bíblico isso, é ser protetor. É ser protetor daquelas pessoas que Deus colocou na nossa vida. Quando você fala assim, né, o ser humano lá em São Paulo, né, é a cabeça, não quer dizer que você vai açoitar, quer dizer que você está ali para proteger. Proteja, olha o coração que é a mulher. Então, né, a razão e o coração juntos, minha Nossa Senhora, né? Faz a diferença, faz milagre acontecer na tua realidade. Eu sei que às vezes nós ficamos guardando no nosso coraçãozinho, se de pequenas coisas se transformam numa farda enorme. Mas por que tudo isso? Não está na hora de ter uma liberdade? Nós fomos criados para a liberdade e a religião nos ajuda justamente isso, né? A sermos pessoas livres. E porque somos livres, amamos a Deus. E porque amamos a Deus, aprendemos a nos amar, nos respeitar, nos perdoar e cuidarmos uns dos outros. Então, coragem, vamos lá, construir esse mundo cada vez melhor a partir de nós mesmos. Paciência e compreensão com o outro, saber olhar aonde que o outro nem sempre é culpado, porque às vezes a reação do outro que eu gosto, que eu assim critico tanto, o que é devido a uma ação que eu tive para com ela. Ele ficou bravo, mas escuta, mas por que ela agiu assim? Porque eu, antes dela agir dessa forma, eu dei razão para ela. O vice-versa também é o verdadeiro, né? É isso que eu falo muito para os casais. Às vezes a pessoa diz assim, ó, aconteceu isso e eu não fiz nada. Mulher, homem, hoje, nesse momento, ontem, talvez você não fez nada. Mas e nos outros dias? E nos outros dias? E nos outros dias? O que você fez? Não fez nada que lembre, né? Que não lembro. Obrigado, padre. Pode deixar sua mensagem e muito obrigado por estar aqui Então, comigo. foi uma alegria, filha de Deus, estar aqui com os ouvintes da Rádio Santana. E assim, é uma experiência que nós estamos fazendo como paróquia. Na nossa paróquia São Pedro de São Paulo, um pouquinho antes de eu ter chego lá, nasceu um grupo de As Louquinhas de Jesus, uma mulherada chamada Colo de Maria. E justamente por quê? Porque elas percebiam esse lado do ser humano ferido. Então nós começamos a fazer encontros, retiros, inclusive dia 8, agora nós temos o chá das mulheres, né? Muito bonito, muito gostoso demais, né? Onde há uma formação, onde há uma espiritualidade, onde há conversa e onde há alimento também. Mas com o tempo nós percebemos que nós deveríamos também lidar com aqueles que às vezes são a causa do sofrimento da mulherada. Então nós também estamos fazendo no encontro dos homens, os valorosos de Deus. E olha, incrível, a choro, aquela gente bruta, tudo barbuda, barba branca, viu? Parecendo Papai Noel, cara bravo, né? Mas Nossa Senhora,
Gente, é que vocês têm dificuldade de entender. Mas o ser humano, o homem, na verdade, é mais frágil que o ser humano, mulher. Dá uma de valentão, viu? Os brutos também amam, do jeito deles. Mas você que é a mulher mais lapidada, vamos dizer assim, vai ficar bravo, né? Mais aperfeiçoada já, né? Então você tem mais para dar nesse sentido, né? Ajuda os brutos também a serem melhores. Aí sim, né, forma o casamento perfeito. E eu fecharia da seguinte forma: vamos desafiar nossos maridos, e os homens vamos valorizar nossas mulheres e juntos cuidar dos nossos filhos. Obrigado e até terça-feira que vem. Tchau! Deus abençoe a todos! Amém! Momento de oração. Você gestante e feche seu ciclo de gestação esta semana, ou por algum motivo seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante, faça as tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Se divirta brincando, mas deve ajudar a guardar seus brinquedos depois. Você, adolescente, estude com carinho, se dedique bastante. Fique menos no celular e procure ler livros. Já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas em casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo, os pais pelos seus filhos, os bebês que vêm aí, as crianças e adolescentes pedindo proteção. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Os alimentos são sagrados e o ato de comer. Agora tem, não é só microfone, é o chicle também, né? Você vai no meu Instagram, tá certo? Gente, eu adorava os xingos do Padre Sandro da missa. Ele é taxativo, Bruto, né? mãezonha. Mas os brutos também amam, né? Do jeito deles. Tem que ir na missa e sentar lá atrás, escondidinho. Não adianta eu sentar lá atrás, padre. Uma criança, uma folha, uma mulher, um homem, um mexer, um cabelo, uma roupa.